Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Meeting Office. Hoje nós estamos aqui com a arquiteta Cissa, da Pro Arquitetura. Cissa, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigado pelo convite. E eu vou pedir para você começar contando um pouquinho da sua trajetória. Bom, eu me formo em 96 e começo a trabalhar com um dos professores que foi meu orientador na tese de graduação, com Hector Villeca. Ele fazia concursos e eu era absolutamente encantada por edificação e só pensava em fazer isso da minha vida. Mas, obviamente, trabalhar em escritórios que fazem concurso não é exatamente um meio de sobreviver na arquitetura. Eles já eram super estabelecidos, trabalhei poucos meses por lá e depois entendi que eu precisaria ir de fato para o mercado de trabalho. E comecei trabalhando com residencial. Fiquei pouco mais de 6 meses trabalhando com residencial quando encontrei um amigo da faculdade, num evento qualquer, e aí me contou que estava trabalhando numa empresa que estava se estruturando para nichar nos escritórios, né, na arquitetura corporativa. E aí me perguntou se eu queria mandar um currículo. Eu mandei. Essa empresa é a Thier von Rath. Comecei a trabalhar muito nova na Thier. E foi muito engraçado, porque era um mercado do qual eu não tinha o menor conhecimento. Eu não sabia do que se tratava, porque na faculdade, naquela época, hoje as faculdades já abordam, né, arquitetura corporativa, layouts, etc. Mas naquela época era quase uma heresia, né, você falar, eu quero fazer layout. Confundia-se muito com decoração, com design de interiores. E aí fui evoluindo dentro da empresa e aprendendo do que se tratava, né? E por lá eu tive 2 temporadas lá, uma de 10 anos. Depois eu saí, fui trabalhar com a Cláudia e com o Marcos, da Andrade Azevedo, que foi um período também muito bacana, porque foi um período em que eu consegui trabalhar bastante com planejamento, que já era uma área que eu trabalhava também anteriormente, e que para mim foi o pulo do gato em relação ao meu desenvolvimento profissional. Porque o planejamento ele tem essa coisa de olhar um pouco para a matemática das coisas, sim, né? E eu adoro trabalhar com planilha, números. É engraçado, Paulo César, quando a gente conversou, né, que é um dos fundadores da Pro, falava, eu não consigo entender uma pessoa criativa que adora números, e eu adoro números. Quando eu tive a oportunidade de trabalhar com planejamento da ocupação, que é você vislumbrar a ocupação dos espaços sem necessariamente desenhar tudo aquilo, meu mindset mudou completamente, assim. Então eu de fato tenho um olhar assim para as coisas que é muito pragmático, né? Depois dessa temporada na Andrade Azevedo, eu acabei voltando para a Thier von Rath e fiquei, acho que por mais 15 anos lá, né? Então é quase que uma trajetória de 25 anos. No início do ano passado, fui convidada para dirigir a equipe de arquitetura da Pro, né? E lá estou. A gente desenvolve também um trabalho de arquitetura corporativa, né? Só que de uma forma talvez muito mais customizada para o cliente, né? Porque nós somos um escritório de menor porte,
Então, eu acho que a gente tem grandes oportunidades, né, até pela simplicidade da metodologia, de fazer coisas grandiosas de uma forma mais customizada, mais compactada, e tem sido bem interessante, assim. A gente tem cases bastante interessantes nesse sentido, de você estar muito próximo do seu cliente, né, que é algo que eu, de alguma maneira, até sentia falta, né, porque essa proximidade, da né? proximidade, exatamente, porque isso faz com que você tenha um olhar completamente diferente, né, do teu cliente. É bem interessante. E como é que funciona a Pro hoje? O que ela oferece e como é que ela oferece? A Pro, ela essencialmente trabalha para os processos turnkey, né? Mas a gente tem feito muito desenvolvimento de projetos que são eventualmente executados por outras construtoras, né? Que pode ser tanto um desejo do próprio cliente, eu vou contratá-los para o projeto porque vê valor no nosso projeto, e depois eu vou abrir um bid, né, para a construção, ou também nos contratar para projetos e depois evoluir para a construção, né, que é um turnkey, mas é um turnkey um pouco mais espaçado. A gente, nesse caso, chama de design and build, né? Mas muitas vezes já no decorrer do projeto o cliente sinaliza que quer prosseguir, né? Então esse modelo do turnkey ele tende a trazer muitos benefícios, né, para os clientes. Normalmente vocês não têm demanda. A gente tem bastante só demanda projeto. de somente também projetos. Tem. Tem uma atuação também em Rio de Janeiro, né? Que acho que no Rio de Janeiro, Clayton, né, o Clayton atua no Rio de Janeiro, né? Ele é o sócio que tem a base no Rio. A gente faz muito essa transição, assim, eu vou para o Rio, o Clayton vem para cá, a gente tem um pequeno núcleo no Rio, mas a gente é bastante consolidado no Rio de Janeiro, que é um mercado muito diferente do mercado de São Paulo e que para mim também tem sido super bacana atuar, assim. Quais são as diferenças que você... Sem bairrismos. Mas existe. Eu acho que a primeira, a diferença principal é justamente na maneira como se conduz o projeto. É sempre de uma forma muito mais próxima. Eu não vou dizer descontraída, porque pode dar, né, um caráter... descontração. Mas tudo muito mais próximo, tudo muito mais dito, pelo bem ou pelo mal, né? Então, tá bacana, não tá bacana, cara, não tá bacana, e a gente precisa resolver esse tema. E um mercado complexo em relação aos prédios, né, aos edifícios, porque a gente entra em edifícios muito aquém em termos de, não só de tecnologia, mas de coisas básicas, né? A gente tem pés direitos baixíssimos, por vezes a gente não tem banheiros PCD, então assim, tem um monte de questões que a gente precisa contornar para fazer com que aquele espaço corporativo funcione em todos os pilares, né? Especialmente quando a gente fala dos pilares normativos, por exemplo, né? Então, é sempre muito desafiador trabalhar nos prédios do Rio. Por outro lado, a gente lida com os condomínios de uma maneira muito mais simples, né? Aqui em São Paulo, quando você coloca um projeto no condomínio, às vezes você leva 15 dias, 21 meses para fazer uma aprovação de projeto. E no Rio isso é muito mais rápido, né? É muito mais acelerado, muito por conta de que, em grande parte das vezes, a gente está assessorando os condomínios, né? Então, dizendo, olha, isso aqui é legal você rever, ou isso daqui
pode criar um problema se outras empresas vierem se instalando, né, nesses mesmos formatos que a gente está instalando o nosso cliente. Então, que eu acho que é uma característica da Pro. A Pro é uma empresa que trabalha de forma muito consultiva. A gente assessora os nossos clientes desde o início. Né? Desde o momento em que eles nos procuram para eventualmente um estudo de viabilidade, a gente consegue dar uma assessoria bastante ampla. Geralmente os clientes vêm com mais dúvida, com visões mais impraticáveis, ou geralmente, não, tá legal. O cliente vem com formação de arquitetura, né? Vai no Pinterest. Professor de arquitetura, né? Não, tem um pouco de tudo, mas a gente tem muitos clientes que falam, eu já fiz aqui, eu já sei o que eu quero, etc. E quando a gente começa a se aprofundar, a coisa é muito mais extensa do que parece ser, né? Acho que clientes que nunca fizeram uma mudança para atualização dos seus escritórios têm uma visão muito simplista hoje do que é uma implantação corporativa, né? E hoje a gente tem muitos temas a serem... Até porque muita coisa mudou, né? Tecnologia... Muita coisa mudou. O conceito de trabalho mudou, quer dizer, pelo menos de local de trabalho. Né? Isso mudou drasticamente, né? A gente tem as fases aí, né, dos escritórios, desde aquela época em que a gente tinha os feudos, né? Os CEOs tinham salas enormes, as diretorias ficavam nos andares mais altos. Hoje isso tudo é completamente diferente, né? E as adaptações às vezes são doloridas, né? São sofridas. Para implantar, né? Mas falando um pouco do mercado do Rio, tem alguma... Acho que o centro, né? Acho que é o lugar que está mais revitalizando lá, não é? Perto do porto ali, onde tem o Aqua. Isso. O centro tem essa característica de revitalização, mas a gente ainda tem, né, ao longo dos diversos bairros, empresas que, por alguma razão, não querem sair porque já estão consolidadas, né, ou pela coisa também, o trânsito do Rio de Janeiro também não é fácil, né? A gente pensa em Rio sempre como uma coisa super... Está na Zona Sul, não vai para a Zona Norte. Exatamente. Então a gente tem a gente ainda tem essa diversidade, não como aqui que a gente tem esse polo Berrini, né, Zona Sul super Faria Lima bem estabelecido, né? Isso no Rio, ao meu ver, não é algo que a gente possa... Não tem muito para onde expandir, né? Não a cidade, ela fica muito comprimida num lugar você só. está entre o morro e o mar, né? Não tem muito que... Não sei que se expanda para a África, né? Mas a mobilidade é difícil, né? Você estava comentando com a gente agora há pouco sobre um projeto interessante aqui no Centro Velho de São Paulo. Poderia falar um pouquinho desse conceito? Logo que eu entrei na Pro, já havia um projeto em desenvolvimento que era para fazer a mudança de uma empresa que estava há mais de, acho que 40 anos no centro da cidade, no Aroche, num prédio que eu acho maravilhoso, icônico. Por sinal, icônico, mas uma empresa que foi se expandindo dentro de um prédio que originalmente era um prédio de apartamentos, então ela ocupava diversos espaços internos nesse prédio de 5 pavimentos, e num determinado momento, acredito que também em função da empresa estar passando a gestão para os filhos, eles entenderam que seria interessante estar numa laje corporativa. E a gente fez esse trabalho da mudança deles do Largo do Aroche para essa laje corporativa. Um projeto que eu considero muito bonito, muito bem feito, e como eu estava comentando no início, né, essa coisa de ter a proximidade, a gente tratava
com a família dona da empresa, com, né, as 5 pessoas donas da empresa. Então, a gente fez um projeto que é quase que fazer a casa deles, né? Sim. Ficou Personalizado. bem bonito. Manter a alma familiar, seja da direção, seja do ambiente, que era um prédio de apartamentos, mas é uma mudança cultural muito grande, né? Muito Isso daí, grande. quer dizer. E com um desafio adicional que era, eles queriam fazer uma empresa, como todas as atuais, né? Que conseguisse manter as pessoas, os colaboradores, que têm diversas gerações, motivados, mais integrados, mas que mostrasse de alguma forma seriedade para os clientes deles. A gente tinha esses 2 polos. E por um outro lado, eles não queriam que o projeto fosse um projeto de ostentação, ou que denotasse, né, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente acabou criando 2 acessos distintos, né? Então, se você visitar essa empresa hoje, você no hall olha para a esquerda, você acha que é uma startup praticamente, o acesso dos colaboradores. E você olha para a direita, você tem um acesso que é de uma arquitetura mais contemporânea, mas que consegue demonstrar que quem está chegando ali está pisando num chão sólido, né? Ficou bem interessante. E quando a gente conversa ou tem notícias deles, a gente tem um feedback que é muito bacana, assim, que as pessoas estão vivendo uma outra fase da empresa mesmo, adoram o espaço, né? A gente montou um espaço, eles queriam ter um refeitório dentro da empresa, porque eles já tinham essa cultura, etc. E foi uma das coisas que a gente questionou. Tá bem, vocês vão ter um refeitório, uma área eles queriam para, sei lá, 50 pessoas, né, almoçando ao mesmo tempo, etc. E aí a gente começou a questionar. E quando esse refeitório não estiver sendo utilizado, né? Ele é um pedaço da empresa ocioso. Completamente. Por que não transformar esse espaço num possível espaço de trabalho para quando as pessoas não estiverem utilizando como refeitório? E aí a gente fez um espaço que é 100% flexível, tudo se move, tudo, absolutamente tudo, inclusive a bancada onde hoje tem uma vegetação, a gente fez de uma maneira que tudo sai, e eles podem fazer um evento para 120, 150 pessoas nesse mesmo espaço. É 100% flexível, com exceção da parte molhada. Mas inclusive a bancada alta, ela se move também. E ela permanece no mesmo prédio? No mesmo prédio. Pode falar o nome da empresa ou não? Eu não sei. Tudo bem. Mas assim, então durante o dia mantém-se um refeitório. Isso. Só em ocasiões especiais ou necessidade, né? Eles fazem a movimentação e aí eles têm a possibilidade de fazer eventos maiores. E aí, ao longo do dia, as pessoas podem estar nesse espaço, ou trabalhando, porque ele é um espaço com conectividade, né? Tem inclusive tomadas, não só o Wi-Fi, mas se você tem tomadas, você precisa carregar o teu note, etc. E um espaço também de regeneração, né? Então ele é um espaço passível de ser utilizado o dia todo, né? Qual a dificuldade de entender a cultura e os valores de uma empresa? Assim, como é que vocês entram na cultura de uma empresa para poder fazer o projeto? Pergunta... É uma pergunta complexa. Eu digo que ela é complexa porque muitas vezes a empresa ela quer demonstrar uma cultura, mas quando você começa a acessar as diversas áreas, as coordenações, a operação, você percebe que a cultura talvez não esteja tão arraigada na operação,
né? E eu já participei de muitos trabalhos onde a gente vai, de alguma forma, instigando aqui o RH ou as diretorias comecem a entender que talvez tenha um gap ali, né, entre a cultura desejada e aquela que verdadeiramente está sendo vista, né, pela operação. Acho que é um trabalho em conjunto, assim, né? Muitas vezes a gente tem sucesso, outras vezes aceitar, né, aquilo que a diretoria entende como DNA. Mas muitas vezes a gente consegue minimamente mexer com alguma coisa. A importância desse trabalho consultivo também. Sim. Você percebe que essas empresas que vocês atendem, atuam bem, indo para uma questão muito do flexível, né, da jornada de trabalho, né? Porque tem algumas que hoje estão impondo, né? Uhum. Para voltar. Impondo. Eu particularmente não acredito nessa imposição. Eu acho que em algum tempo isso deve ruir de novo, no sentido de que os colaboradores vão procurar corporações um pouco mais flexíveis. Eu acho que você instituir hoje, simplesmente instituir, a minha empresa tem home office ou não tem home office, eu não sei se é a maneira mais adequada de você gerir a tua operação, porque acho que faz muito mais sentido entender a atividade, a dinâmica das coisas e sim dar flexibilidade para os teus colaboradores, no sentido de não ter um horário tão rígido, né? Você ter uma flexibilidade, ou eu chego mais cedo, saio mais cedo, eu chego mais tarde, saio mais tarde, ou meio período eu estou na minha casa, o outro meio período, porque eu acho que a pandemia deixou isso muito claro, né? Essa coisa, eu comentei com vocês, eu saí hoje para vir para cá com o Waze me dizendo que eu chegaria com 20 minutos de antecedência, né? Assim, o trânsito às terças, nas empresas eles chamam de TQQ, né? Que é a terça, quarta, quinta. Mas especialmente terças e quintas-feiras, o trânsito é um caos. É um caos. Enquanto na sexta-feira, sextou, né? Ninguém mais vai às sextas-feiras. E eu acredito muito no trabalho pela performance, né? Eu acho que se você consegue fazer boas entregas, se você consegue ter uma equipe engajada, seja virtualmente, seja presencialmente, não faz muito sentido que você tenha esse tipo de imposição, né? Eu tenho falado muito, na semana retrasada eu estava num outro evento, eu tenho falado muito sobre as empresas, quando elas falam em reter as pessoas, é quase que pensar numa bola de ferro, né? Eu preciso reter as pessoas, então é quase que uma imposição para que elas fiquem, né? E fala-se muito sobre a experiência do cliente. E eu tenho questionado, e a experiência do colaborador, como é que fica, né? Porque hoje, especialmente as gerações que estão chegando, eles são super imediatistas, né? Eles querem tudo para amanhã, né? Literalmente amanhã. Literalmente amanhã, quando não é hoje, agora, né? E não pensam que vão ficar numa empresa 5 anos, 10 anos, né? Que podem ter um plano de carreira, que podem evoluir dentro de uma corporação. Então, eu acho que esses jovens nem... Não estou falando, não digo, não estou generalizando, mas uma grande maioria não se vê 5 anos dentro de uma empresa. Não se vê. Isso é muito complicado, porque você se desenvolver profissionalmente é um trabalho árduo, né? Especialmente hoje em dia que tudo muda muito rápido, né? E você cresce muito na interação no ambiente de trabalho, seja ele virtual, muito mais no presencial, creio eu, né?
Eu acho que o presencial te dá essa possibilidade da troca muito mais rica, né? Mesmo quando você precisa mostrar alguma coisa, tá aí do etc. lado, você levanta, mas existem momentos em que você está fazendo um trabalho individualizado, né? Eu acho que para esta geração especificamente, isso pouco importa. Importa sempre o resultado daquilo que ele está fazendo. Se é um resultado bacana, se ele está se sentindo confortável fazendo aquilo ou não, né? Se as pessoas que estão no entorno dele têm os valores parecidos aos dele, entende? E isso independe de você estar presencial, virtual, né? Mas depende de você ter não só um ambiente fisicamente interessante, eu nem digo atrativo, porque o que é atrativo para mim pode não ser para você, Claro. pode não ser para você, né? Eu sou a pessoa que trabalha com o notebook em cima da minha perna, se precisar. Eu posso passar um dia inteiro trabalhando no celular. Eu tenho essa facilidade. Tem gente que não consegue, precisa estar sentada numa mesa com um computador na frente, tudo completamente quieto, desconectado. Então as pessoas são diferentes no comportamento, né? Eu conheço uma pessoa que tem dificuldade até para ligar o computador, viu? Difícil, mesmo? difícil. Cissa, deixa eu fazer uma pergunta. Muita gente que nos assiste não conhece a história da Pro. Você poderia resumir rapidamente? Apesar do Caio já ter participado com a gente, mas o Cleiton, muita gente mas não assim, conhece. existe uma história do que era, e a gente fez inclusive com o Caio quando houve a mudança para Pro. Para Pro. Uhum. Né? A Pro é a antiga Provecto, né? É uma empresa que tem mais de 30 anos, acredito que são 35 anos, né, no mercado. É uma empresa que sempre se manteve mais ou menos com uma mesma estrutura, né, não quis ser uma empresa de tamanhos, de um tamanho maior, né, e há pouco mais de um ano e meio, mais ou menos, o Paulo César e o Caio decidiram ficar numa posição mais de conselho, mais estratégico, e transferiram para os sócios, né? Um dos sócios é o Ricardo Garcia, o outro é o Cleiton, que a gente já comentou aqui, a gestão da empresa, né? Então acho que nesse sentido também vem junto a renovação também, né, da maneira de pensar, da maneira de atuar no mercado. Então a gente tem essa estrutura bastante enxuta, mas com toda a metodologia, com toda a bagagem, com todo o histórico de uma empresa que é bastante consolidada, né? Grandes projetos realizados, né, também. Muitos projetos realizados, todos, né? muitos projetos realizados, né? E a Pro tem algo que eu gosto muito, e eu acho que está um pouco relacionado a isso que eu falei há pouco sobre tratar com o cliente final, que seria quase o dono da casa, né? O dono das empresas. Eles têm clientes muito fiéis, né? A Pro tem clientes muito fiéis. Então, os clientes voltam a fazer novos negócios, né? A gente tem um case que é anterior à minha chegada, bastante grande, e essa empresa rotineiramente nos procura para fazer adaptações ou coisas novas ou coisas fora de São Paulo, né? Então, assim, essa fidelização que a Pro cria, eu acho que é muito em função dessa coisa de Caio e Paulo César estarem sempre muito presentes nos negócios, né? E agora o Ricardo e o Cleiton também são muito participativos, né? A gente
na Pro, por exemplo, o Ricardo senta junto com toda a equipe. Sim. Tem uma sala e um distanciamento da equipe. Tudo que se fala ali próximo à equipe, né? Tudo que diz respeito aos processos, ao projeto, a gente fala ali abertamente, né? Porque uma discussão pode gerar uma solução, exatamente. Veio nascendo novas tecnologias, né, para o setor, né? Sim. Vários aplicativos, plataformas. A gente trabalha muito pautado no Revit, né? Muito pautados no Revit. Mas acho que as formas hoje de se apresentar ao cliente são muito mais abertas, né? Eu gosto muito, às vezes, de ir só com um rabisco, uma ideia e começar a discutir com o cliente a partir dessa ideia, né? Muitas vezes o brainstorm que a gente faz é com o cliente, né? Então, acho que isso está muito mais aberto, mas com um suporte bem importante da tecnologia, né? E o Revit, que também foi uma transição, a Provecto, hoje Pro, também foi uma das pioneiras, né? Sim. Eles desenvolveram, todas as pessoas que trabalham na Pro trabalham com o Revit sem exceção, né? É uma premissa para trabalhar na Pro, você precisa saber operar o Revit. E eu acho que tem muitos benefícios quando a arquitetura ganha essa ferramenta que apoia na elaboração das coisas de forma tridimensional. Porque quando a gente trabalhava com AutoCAD, ou ainda, né, eu sou da geração papel manteiga e não abro mão disso, não abro mão. E eu falo para eles hoje, desenhem no papel, depois vão para o computador, né? Porque isso te dá uma amplitude, assim, das coisas. Agora, essa geração nova que está vindo, né? Que já nasce com tablet, com celular. Tudo para eles Como é que você vai desenvolver? O clique. Né? É muito tem problema difícil. Hoje na escola que tiver a questão de ortografia, né? O pessoal já não escreve. Já não tem mais a letra cursiva, né? Começa daí também. E tem uma coisa da abreviatura, né? A minha filha tem uma filha de 16 anos, a velocidade com que ela digita é uma coisa inexplicável. Inexplicável. E o que ela digita, às vezes eu falo, eu não entendi, o que é essa? Abreviatura, muita abreviatura. Muita abreviatura. E aí isso tem sim um impacto quando eles entram no mercado de trabalho, né? Né? Eu costumo dizer que o mal do mundo é a comunicação, a má comunicação. Né? E eu trabalho muito fortemente na comunicação, porque hoje você tem o e-mail, você tem o WhatsApp e você tem o Teams ou o Meet ou alguma ferramenta de comunicação interna, né? Alguma intranet que você tenha. E eles têm muita dificuldade em trabalhar num meio onde aquilo vire um documento, né? Então, o que eu preciso de fato documentar, o que pode ser só uma troca de ideias ou de informação rápida, né? É muito complicado. E o outro ponto, eu acho que é esse de já iniciar um trabalho qualquer numa escala muito micro. Por que eu estou dizendo isso? Você vai fazer uma elaboração de um layout de uma empresa. Tá. Eu vejo, por exemplo, se eu passar um briefing para os arquitetos mais novos, eles imediatamente vão pegar um outro projeto qualquer que tenha lá a plataforma de trabalho com mesas de 1,20 m, 1,40 m, 1,60 m, não importa, que tenha o phone booth, que tenha o sofá, área colaborativa,
e vão começar a colocar isso dentro dessa planta e vão ficar trabalhando quase como se fosse um Tetris, né? E aí, invariavelmente, isso não dá certo. Não dá certo. Porque, primeiro, eu preciso olhar de fora para dentro. Eu falo, às vezes a gente vai fazer uma reunião com o cliente e ele me pergunta onde está a impressora. Eu falo, não sei, não importa agora, né? Por quê? Porque eu quero que ele tenha um entendimento que nós tivemos quando a gente foi começar a elaborar aquele projeto, né? Onde está esse cliente, né? Na cidade, né? O que tem ali no entorno? Será que eu preciso mesmo trazer tantas áreas de apoio para esse lugar, sendo que, sei lá, no térreo daquele condomínio tem sapataria, manicure, porque às vezes eles pedem uma alameda de serviços, né? Então, assim, eu acho que começar o de fora para dentro vai amplificando o teu olhar, e aí o espaço vira uma consequência do teu entendimento. E tudo parece fazer muito mais sentido, né? Eles não conseguem ter essa percepção, né? Então, muitas vezes lá no escritório eu falo, para tudo, vamos Pôr no chão. Vamos para o papel. Tá. É uma espécie de imediatismo com uma grande objetividade, né? Assim, é preciso passar logo de nível nesse game aqui, né? Um pouco isso. Eu acho que tem uma relação, sim, com essa coisa de terminar e, né, o objetivo é terminar, não é exatamente o que eu estou gerando. Mas né? Isso acho que é um problema da nova geração, né? Eu acredito que acho que mais instaurado sim nas novas gerações, mas não necessariamente, né? Eu acho que é um pouco de metodologia de trabalho, né? Eu não consigo ver de outra forma, talvez esteja sendo intransigente, mas eu acho que é muito importante você entender, como a gente falou no começo, né, Guma? A cultura da empresa, aonde ela está inserida na cidade, como que se chega àquele espaço, quais são os fluxos que eu vou gerar naquele ambiente. Porque é uma coisa que a gente estava até conversando, né, agora há pouco, né, a cidade cresce. Até a África. Até a África. Vários prédios, vários escritórios, aqui em São Paulo especificamente, um novo projeto de lei, então você tem que ter uso misto, você tem uma série de coisas. Mas as ruas continuam do mesmo tamanho, né? Do mesmo tamanho, abarrotadas de carro, sem lugar para parar os carros. Sem lugar para parar. Né? Mas lugar para parar tem, né? Porque a Marginal fica toda parada. né? O que mais tem é lugar. O problema parar tem. O que mais tem é parada. Né? A parada involuntária, né? Mas é complicado. Pelo menos que você passa muito tempo dentro do carro, né? Para se locomover, né? Você vê alguma solução a curto espaço de tempo para que essa mobilidade... eu acho que isso está muito relacionado ao que a gente estava falando sobre as empresas exigirem o presencial ou flexibilizarem as suas jornadas de trabalho, né? A gente sabe que muitas acabaram optando em coworking, né? Uhum. Inclusive com projetos especiais, né? Sim. Hoje a gente vê nos coworkings. Segmentado, né? Dentista, médico, advogado. A gente mesmo trabalha em coworking. Ele trabalha num, eu trabalho no outro. Não é? Vocês são coworkers, né? Somos, desde antes da pandemia. Então, assim, mas ele pela facilidade da casa dele, eu pela facilidade da minha, e às vezes a gente se encontra em algum local para
E estão aqui sobrevivendo. Por acaso hoje a gente está se encontrando aqui. Por acaso, né? Tiveram que parar por aqui, né? Parar por aqui, mas a gente tem uma unidade aqui próxima, aqui na Berrini e tudo, né? Eu uso a da Alameda Santos. Então, mas por questão de facilidade para poder não perder muito tempo em locomoção, né? Eu acho que isso, assim, é muito imprescindível, né? Tá muito ligado, né? Tá muito Qualidade ligado. de vida, trabalho. E hoje, né, todas as pessoas querem ter os seus momentos pessoais preservados, né? Fala-se muito em qualidade de vida. A gente estava aqui há pouco falando sobre saúde mental, que eu acho que não tem como a gente não correlacionar as coisas. Não existe uma separação da pessoa com o profissional. Né? Acho que a saúde mental é um grande problema dentro das empresas, né, Guma? Saúde mental. Saúde mental, né? A gente participou com um programa também com a Karen, né? Com a Karen, justamente. Falando sobre saúde mental, ela também uma consultora, né? E a gente fez um programa com ela também recente, falando sobre saúde mental dentro das empresas. É muito a pandemia acabou escancarando esse assunto, né? Porque antes ele era mascarado, né? Mascarado. As velado, pessoas não diria, né? As pessoas tinham medo de mostrar fragilidade, burnout, depressão. Era jogada para debaixo do tapete a questão da saúde mental. E acho que agora sim existe uma preocupação muito maior em você ter ambientes saudáveis, né? No mínimo isso daí, né? E eu fico imaginando, então, assim, sei lá, tipo, Alexa, traz todo mundo de volta, né? Então vai todo mundo para lá. Como é que é pensar, então, agora o ambiente de trabalho que seja um ambiente sadio, né? Saudável, que a pessoa possa conseguir se regenerar, digamos assim, de ficar 2 horas no trânsito, né? E que tenha prazer de ficar lá também. Exatamente. Né? Agora... Mas isso está muito mais relacionado ao DNA da empresa do que ao ambiente que ela proporciona, né? O ambiente contribui, eu não tenho dúvida, não adianta ter um ambiente lindo se o chefe é chato, né? Exatamente. Vamos falar outra coisa. E volto, né? As novas gerações não se permitem estar num ambiente não que, aceitam, por mais maravilhoso que seja, a cultura da empresa seja uma cultura com a qual ela não se identifica. Tanto que nos Estados Unidos você teve um movimento da grande resignação, né, que foi uma debandada assim, de um contingente de pessoas que pediram demissão sem ter para onde ir, não nenhum outro emprego em vista. Aí depois você teve a demissão silenciosa, né, que é a pessoa que fazia o contratual sem se dedicar um pouco mais, e agora tem o que eles chamam de grande atrito, digamos assim, que é justamente isso, as pessoas identificarem o que a empresa oferece e o que ela quer. Né? Até que ponto esse Tinder corporativo vai dar match ou não vai dar match. Né? De Tinder vocês sabem bem também. Não conheço. Eu acho que já ouvi falar. Entendeu? O que eu fico impressionado hoje, que é a inteligência artificial, os novos recursos e tudo mais. Então, assim, se alguém me vir em algum lugar com outra mulher, é inteligência artificial, entendeu? Não é real. Não é real isso, mas é perfeito. É perfeito, é mais inteligente que você. Eu no restaurante, almoçando e jantando com outra mulher, isso é da inteligência artificial. Não, mas é um grande desafio agora, né, de estar reimaginando o ambiente de trabalho, justamente para ser mais de colaboração, né, das pessoas se verem mais, se comunicarem melhor, talvez, né, dependendo sempre da gestão, né, da liderança, tudo mais, né. Eu fico preocupado sempre porque eu vi uma matéria agora, essa semana aqui, uma grande empresa, né, de um setor aí de tecnologia, vamos dizer assim, uma das primeiras a colocar todo mundo de home office, né? E o CEO aqui já assim, olha, ou volta todo mundo, quem não está de acordo, seguir em frente na sua jornada, porque não tem mais espaço. E boa parte das pessoas vai seguir em frente, né? Eu não gosto de coisas muito radicais. Eu acho que o meio termo, eu não gosto dos excessos. Eu acho que dizer, não, tem que ter o 100% home office ou tem que ser 100% presencial. Eu realmente acredito que
não funcione, né? É como eu falei no início, eu acho que as atividades vão, por si só, caracterizar aquele grupo, né? Eu tenho gente que fica o dia inteiro lendo contrato, precisa de silêncio, não interage com mais ninguém, faz uma ou outra pergunta. Por que o cara precisa se deslocar 2 horas, chegar super estressado, chegar tarde em casa, não tem tempo para fazer absolutamente nada na vida pessoal, tudo é muito difícil. Então, eu acho que não faz sentido. O cara interage o tempo todo, meu trabalho é coletivo, eu, o tempo todo tenho que interagir com 3, 4 pessoas de diferentes áreas. Consigo 3 vezes por semana ir no escritório ou no horário do brainstorm, e depois o resto do dia eu vou desenvolver o trabalho na minha casa ou no coworking ou onde quer que seja, né? E de verdade eu acho que a gente não tem essa resposta. Eu fui a um cliente há uns 6 meses para como se fosse uma entrevista, né? Uhum. Acho que eles estavam querendo ouvir as empresas, né? Falar sobre um pouco de tendência, etc. E eles me fizeram essa pergunta: qual é a tendência? Eu falei, não sei te dar essa resposta, sinto muito. Eu falei, eu não sei, e acho que quem te disser que existe uma fórmula tá te dando uma resposta equivocada, que eu acho que a gente agora vai precisar experimentar novamente esse pra presencial e entender que impactos ele vai gerar. Eu não tenho muita dúvida disso, de que coisas vão acontecer. Ou volta tudo a ser como era antes, então os burnouts, as depressões, etc. Ou vai se chegar a um meio termo que eu acho que é realmente o caminho. Né? Levando em conta que todo mundo tem as suas particularidades, o que gosta, não gosta, o que é atrativo difere, né? Dentro de um projeto, agora retomar um pouquinho, vocês ouvem também os colaboradores para fazer o projeto, né? Para não ficar só no nível dos fundadores, dos donos ou de diretoria? Muitas vezes sim, que é como eu falei, né? Quando a gente consegue perceber que o DNA da empresa talvez não esteja tão arraigado, o DNA né? do dono não está com o DNA dos colaboradores. Exatamente. Né? É muito comum você ouvir, eles falam que a empresa é isso, aquilo outro, mas não é por esse motivo, né? Que é o nosso trabalho investigativo. E depois vocês explicam o projeto para quem vai estar lá dentro, essa sala é desse jeito por isso, que tem tal valor aqui? Sem dúvida. Muitas vezes a gente faz um trabalho aprofundado de pesquisa e apresenta o resultado demonstrando os porquês de determinadas demandas, né, que possam ter vindo no briefing, talvez não precisem ou não devam ser atendidas. Né? É muito comum, por exemplo, as pessoas ali, né, os interlocutores falarem, a gente quer ter aqui uma sala de massagem, uma manicure, uma não sei o quê, alamedas de serviço, tarará. E às vezes a gente vai conversar com a equipe fala, não, para mim tanto faz, eu prefiro sair. É o momento que eu saio, é o momento que eu vou pra rua. E também não é raro a gente ouvir, tem aquela sala que vocês fizeram de regeneração, que tem a fonte, ou não sei o que da meditação, ninguém usa. Né? Então tem essa coisa do fazer para suprir uma necessidade da operação que você acredita ter, mas que não necessariamente existe, né? Eu
acho que hoje, se você for perguntar, né, nas equipes, o que você prefere, ter a manicure ou ter flexibilidade, 3 dias de home office? Boa parte vai dizer, manicure, tô brincando. Eu prefiro ter home office, por exemplo, né? Então, isso não necessariamente a demanda que está ali mais latente na diretoria é a demanda da operação, né? Até porque acho que alguém de RH passou a mensagem lá para cima, né? Mas em vontade própria, né? Não em pesquisa com... Pode acontecer também. A moça do RH, se tivesse uma manicure aqui, eu tava uma maravilha. O que é super legal também, né? Eu acho super bacana quando você tem essa eu acho que elemento de serviço é interessante. E acho que em grandes corporações isso daí funciona. Eu recebi agora recente aí também como tem aquelas geladeiras, né, que você tem os refrigerantes, eu recebi agora uma que tem as marmitas, né? Então... Eu ia adorar, por exemplo. Então, e aí é uma coisa assim, é uma facilidade para quem não quer sair, não tem tempo para cozinhar, não sabe, ou tem um vale-refeição que tem um certo limite, né? Porque não tem limite, no sentido porque assim, às vezes você tem o cara te dá um vale-limite, sei lá, não sei qual é o valor por dia, mas sei lá, que seja R$40 vai por dia, você chega num restaurante para almoçar, muitas vezes daí a conta te dá mais do que isso. Com certeza. E às vezes com uma máquina dessa, ela te economiza né, para você... com um valor mais acessível, né? Comidas de boa qualidade e tudo, né? Eu sou a pessoa que levo a minha marmitinha. A gente tem um pequeno rooftop. Sim. Então, muitas vezes, não necessariamente vou ficar por 1 hora, né? Quase sempre impossível. Mas eu muitas vezes subo, como muito rápido, assisto alguma coisa ali no YouTube ou resolvo alguma coisa particular. Faço a minha vitamina D ali, tomo sol, a gente está praticamente dentro do Ibirapuera. Uma delícia, ali. Assim, dá aquela desanuviada, assim, é maravilhoso. Eu sou essa pessoa. Me falar, prefere ter a manicure ou a geladeira de marmita? Eu quero a geladeira. Eu acho uma delícia. A gente está chegando ao fim, mas como arquiteta, eu sempre gosto de perguntar, né, Você como arquiteta, o que é arquitetura? O que te encanta, o que te trouxe para isso? Né? Eu tenho uma história engraçada também, porque eu comecei fazendo faculdade de desenho industrial, que eu queria ser designer. E assim, muitos anos, desde os 13, 14 anos, eu falava, quero design. E aí, acabei entrando na FAAP e peguei uma fase da FAAP péssima, greve, etc. Eu morava num condomínio distante de São Paulo, então eu vinha todos os dias para São Paulo, não tinha aula, isso 2 meses, 3 meses, com 6 meses eu falei, não quero mais. E aí saí, falei, não quero mais. Meu pai falou, não, você vai fazer alguma coisa. Só que eu não sabia o que eu queria fazer. Sempre fui muito ligada à moda. Naquela época, a Santa Marcelina foi a primeira faculdade de moda. E aí eu saí prestando absolutamente tudo que eu vi na frente. Então eu prestei moda, prestei matemática na USP, entrei. Prestei publicidade e prestei arquitetura. E aí, meu pai engenheiro, o irmão engenheiro. Falei, vou me matricular e ver o que dá, né? Porque quando eu falei em fazer moda, meu pai quase teve um colapso. Não faz moda, né? Não inventa moda. Não inventa moda. O que não quer dizer que eu ainda não vá fazer, porque hoje eu sou, inclusive, formada em consultoria de moda. Mas eu comecei a arquitetura sem ter a menor ideia do que eu estava fazendo. Te encantou? E aí,
muito relacionado a essa coisa da harmonia, da estética, da proporção, da matemática, eu fui entendendo que era exatamente aquilo que me encantava. Então, eu busco sempre, em absolutamente tudo que eu faço, a harmonia estética e a proporção das coisas, e eu sou atraída pelas coisas, falando no melhor sentido, né? Pelas coisas belas, assim. Eu tenho um encantamento por coisas que têm relação de proporção interessantes. Acho que a arquitetura é um pouco saber lidar com isso, assim. E eu falo muitas vezes isso para os arquitetos. Eu falo, pensem na arquitetura com harmonia, né? Com simplicidade. Sou muito adepta do menos é mais. E acho que a gente pode, com poucos elementos, fazer coisas muito interessantes. Perfeito. Cissa, obrigado pela participação. Obrigada a vocês. Contribuir aqui mais uma vez com a gente. Muito obrigado. Onaga, obrigado. Presença. Obrigado, Guma. Obrigada, gente. Obrigado a todos vocês que nos assistem. Tivemos com a Cissa, da Pro Arquitetura. Para quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui no canal do YouTube e acompanhe. Muito obrigado também a Cavalete, que tem o patrocínio aqui do programa. Até a próxima edição. Cavalete, há 50 anos como suporte para suas conquistas.